Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mais uma vez estamos aqui num programa especial, numa tarde linda, não é? Com o nosso convidado de honra. Desta vez nós embarcamos mesmo para a província da Zambésia, a cidade de Climane, que é um hóspede de honra que está a conversar conosco aqui. Não falo de nada mais, nada mais, menos, senão Maulana Qatar, da cidade de Climane, onde este Maulana que tem sido um ponto focal para aquela província, tem ensinado muito o Islã, tem trabalhado em todas as áreas, quer na área suburbana, área da cidade. Ele formado na República da África do Sul, no Zacariapac. Então é ele que vamos conversar com ele hoje sobre o Islã, com o nosso título de direitos humanos mesmo. Queremos saber esses direitos humanos até que ponto transcendem os limites islâmicos. Maulana, boas-vindas para a nossa cidade e ao programa de Ansar TV. Este programa tarde conversa do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pode apresentar-se aos nossos telespectadores ali, esperam por si, depois para conversarmos indo ao nosso tema. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiro agradecer por este convite, embora de surpresa, mas como é para tratar assuntos de din, é uma oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala me deu e agradeço por isso. Vou tentar dar o meu contributo, apenas retificar que não sou uma pessoa prominente na cidade, sou uma pessoa pequena, faço pequeninos trabalhos. Há pessoas mais vocacionadas, pessoas mais conhecidas que fazem maior trabalho. Apenas estou aí atrás dos mais velhos a tentar aprender e fazer qualquer coisa para o dia, pelo menos no dia de Qiyamah, estar na fila daqueles que fizeram algo para o grande din de Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, subhanallah, Maulana Qatar, nós estamos a falar mesmo dos direitos humanos. Há muita conversa que se fala no mundo, e o mundo do Ocidente em particular, fala muito de direitos humanos, está toda hora a propalar. Em Genebra foi por lugar, houve um programa houve decreto de leis sobre direitos humanos. Nós queremos saber, para si, será que está sendo cumprido os direitos humanos a nível internacional? É aquilo que foi preparado em Genebra, está sendo cumprido à escala global, estes direitos humanos? Bem, eu posso falar de direitos humanos um pouco na esfera islâmica. A nível das outras esferas, tenho pouco conhecimento, mas naquilo que eu entendo de direitos humanos, falando islamicamente, podíamos falar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: irham man fil ardi yarhamukum man fis sama, ar-rahman yarhamuhum rahimun, uma coisa desse efeito, que é mais ou menos que como pessoa, como humano, deve ter uma inter-relação com os outros humanos, sem ver a cor da pessoa, a religião da pessoa, o grau em que ele se insere, mas como pessoa, você tem que ter uma boa relação com ele. Então, isto é uma coisa que sempre, não precisa do governo dizer isso, não precisa de Nações Unidas fazer isso. Se você nasceu, e você deve ter sentimento com outra pessoa. E o Islã vai até mais além. Não fala só de direitos humanos, fala de direitos de criaturas, que os animais também devem ser cuidados. Então, se o Islã encoraja que o homem deve dar lugar aos animais, inclusive as plantas devem respeitar, então um homem igual merece respeito. Então, em todos os âmbitos aqui, o Islã abre que não precisa você ir à escola, nem haver um governo que vai dizer você que faça o bem.
como pessoa, você tem o dever de criar. Aliás, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou dos direitos do muçulmano com o outro, pois há relações você com seu vizinho, pois você com seus familiares. Quando fala de direitos de convivência, não põe em evidência a religiosidade, põe em evidência o ser pessoa, que você como pessoa tem que ter uma relação com o próximo. Está próximo de si uma pessoa ou está próximo um animal, inclusive uma planta. Falando nisso, Maulana, já que estamos a falar mais na esfera islâmica, que para si é fácil explorar esta parte, agora se sente à vontade ou que esses direitos humanos, de uma forma da esfera islâmica, está sendo cumprida na sua íntegra, onde nós circulamos no nosso Império Islâmico? É assim, eu entendo que para cumprir com a lei de Allah, se estamos a falar da esfera islâmica, estamos a falar no âmbito religioso. E cumprir com a religião não é só conhecimento. A pessoa deve ter fé. Esse é o impulso. O imã, a fé, o tawhid, o medo que você tem com Allah, por Allah subhanahu wa ta'ala, isso é que vai impulsionar você a cumprir. Então, o cumprimento das leis islâmicas, seja o direito para com o irmão, para com o vizinho, para com a esposa, para com os filhos, depende do grau da fé da pessoa. Quando a fé da pessoa está bem, está em cima, podemos dizer, ele vai cumprir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz como ele deve fazer, deve agir. E quando a fé da pessoa está embaixo, então ele não consegue cumprir. É por isso que nós encontramos a se dar mais ênfase na propagação da fé, no temor em Allah subhanahu wa ta'ala. Quando existe esse motor número um, não é? A pessoa consegue cumprir aquilo que é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós repararmos na história do Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam primeiro fez o da'wat, fez o tabligh, não é? Durante anos. E depois do homem estar já cozido, já forte, já preparado, então Allah subhanahu wa ta'ala trouxe as leis. E foi fácil ele cumprir com as leis. Então, esse cumprimento varia de pessoa para pessoa, de acordo com o grau de imã da pessoa. Falando nisso, Maulana, como estamos aqui a trazer esta parte de grau de imã, grau de fé, que é a força motriz no cumprimento dos direitos humanos, e como falamos aqui, como acabou de referir Maulana, que os sahabas primeiro aprenderam a fé, depois foram recebendo seus suplementos jurídicos aqui, estamos a falar do Alcorão. Os sahabas foram aqueles que sempre até nos seus trechos diziam ta'allamna al-iman, thumma ta'allamna al-Qur'an, aprendemos o imã, depois aprendemos o Qur'an. Sendo assim, o que aconselha para o público, o que pode fazer, pode falar para poder trazer mais gente a cumprir os direitos humanos, os islâmicos nessa vertente? Sabe, o muçulmano, eu costumo chamar um muçulmano, um religioso, não é? É uma pessoa civilizada. Ele tem um foco, tem uma orientação. Então, o que Allah subhanahu wa ta'ala nos orientou? O que o profeta sallallahu nos orientou? É que a primeira coisa que nós, todos, e cada pessoa, de novo, a nível individual e coletivo, é preocupar-se a desenvolver o imã. Quando o imã estiver desenvolvido, a pessoa tem capacidade de cumprir tudo aquilo que é a ordem, a lei religiosa. E toda lei religiosa tem como objetivo ligar a criatura ao seu Criador, no âmbito social, político, econômico, em toda convivência. Mas isso, o que eu acho que é primeiro é desenvolver o imã das pessoas, criar um ambiente em casa e fora de casa, um ambiente que vai desenvolver o nosso imã. Tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa fé, essa coisa deve estar longe de nós. Senão nós não teremos capacidade de cumprir aquilo que é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Havemos de dizer que gostamos do profeta. Eu tenho medo de Allah, com boca. Mas
a boca não é quem vai fazer as coisas, é o coração. Então, o coração, se estiver preparado com o imã, então este coração vai dar ordem a todo o corpo a cumprir aquilo que é ordem de Allah. Tudo aquilo que você nomear como algo que o homem precisa fazer, então passa por aí. Mashallah, subhanallah, nós estamos aqui a conversar com o Maulana Qatar de uma forma afável, a nos trazer uma explanação muito clara sobre direitos humanos, direito de família e qual é o vetor, o epicentro, a raiz, a coifa de procurar trazer mais elementos para este suplemento que seja mais cumprida. Ele está a falar mais da fé, está a falar mais do dawa, depois de compreender o imã, que podemos trazer, a criatura tem que ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala, respeitando uma criatura igual. Até ele traz aqui, não é, exemplo até de plantas, Agora, Maulana, falando nisso, já que fala de plantas, fala de que, o que tem a dizer sobre o que o Corão recomenda dos direitos sobre um vizinho ou uma família não muçulmana, não crente? Será que tem algum direito a menos sobre qualquer família ou também os direitos são iguais? Os direitos de família, de vizinho, de alguém que temos a mesma religião, estão divididas. O Islã é equitativo, dá cada um aquilo que lhe pertence. Vamos supor que eu tenho o meu irmão, que não é da fé, irmão uterino, de sangue, mas ele vive 2 quarteirões longe da minha casa. Quem está perto da minha casa é um irmão, é um vizinho, não é? Que não é muçulmano. E a seguir dele está o vizinho muçulmano. No terceiro quarteirão está o meu irmão. Então, aqui, o que o Islã diz? Que eu tenho primeiro ir para o meu irmão antes, depois o muçulmano, depois o não muçulmano? Não. Aqui, o vizinho primeiro é meu vizinho que está aqui na porta, o vizinho da porta. Quando eu quero vender minha casa, primeiro aviso a ele. Ele seja judeu, seja cristão, seja ateu, ele é meu vizinho. Não posso dizer que eu quero vender a minha casa ao lado sem dizer a ele. Ele tem direito de reclamação. Veja o Islã como é justo. Mashallah. O Islã é justo desse ponto. Se eu quero vender, tenho uma machamba, e essa machamba eu quero vender, primeiro tenho que falar com o meu vizinho ao lado, seja ele muçulmano ou não muçulmano, ele é meu vizinho. E depois vem aquele meu vizinho que é da mesma religião. Depois é aquele que é meu irmão, da mesma religião. Então, não há que discriminação, o Islã não discrimina ninguém. É por isso que temos que ter a fé, e junto com essa fé é o conhecimento. Não pode praticar como deve ser a religião sem o conhecimento. E esse conhecimento não terá pranchas sem o imã, sem a fé. Então, essas duas coisas têm que andar junto. Ter o conhecimento e ter a fé. Mashallah, subhanallah, aqui Maulana Qatar a explicar mesmo, tem que ter conhecimento e a fé. Sem fé não pode funcionar sem conhecimento, nem conhecimento não pode funcionar sem ter a fé. Aqui estamos a falar da fé, estamos a falar de um tema crucial, estamos num momento de festivo, não é? Momento que alguns nossos irmãos de outras comunidades, de outras congregações, com todo respeito, não tirando mérito, estão a celebrar suas festas. Maulana, imagina, tens 2, 3 vizinhos não muçulmanos, estão ao lado de si e eles estão tão alegres por causa do seu, entre aspas, o seu dia. Senhor, como um conhecedor da causa, um conhecedor das leis, dos direitos humanos do vizinho, do Islã, o que tem a dizer quando for um caso como este? Porque isto paira na nossa sociedade, muitas cidades onde há alguns muçulmanos, outros não, está a rodar um vucu-vucu em palavras dessas que há um certo desentendimento no pensar das pessoas de fé ou sem fé. O que o Maulana tem a dizer, a nos explicar? Quando tu tens um vizinho, 3 vizinhos não muçulmanos, estão numa festa que não é sua, e como é que procede isso? Como é que alguém tem que se comportar? Bem, realmente esse é um tema, vou dizer, turbulento, não é? Um tema que está a levantar muita conversa. Mas no meu baixo conhecimento,
a se reparar naquilo que Allah Ta'ala nos dá como orientação no Surah Al-Kafirun. Se repararmos o tafsir disso com muita sabedoria, não só conhecimento, mas com sabedoria, vamos ver que temos uma linha mestra para poder agirmos. Bem, para perceber isso, eu vou dizer o seguinte: é diferente eu escrever no WhatsApp, no Facebook, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Mas aqui eu quero trazer a coisa para mais o fundo, que eu estou a conviver num bairro onde existem várias etnias, várias religiões, e tenho colegas de trabalho e tudo. Então, naquele meio em que eu estou, o que o Islã me orienta? Recomenda. O que me recomenda? Não em televisão, não em público, mas na vida privada, eu com aquele meu amigo, que fizemos junto bolada, fizemos negócio junto. Eu com aquele meu vizinho, que me cedeu 3 metros para eu fazer meu muro. Então, se ele está a festejar, como é que é? Fico apático, não digo nada, porque estamos aqui a dizer aqui, religiosidade é fé e é oração, não é? Quando é fé, nós não negociamos, somos implacáveis. Lá como dino, como aliati. Lá abudu matabudun. Mas a convivência social, eu converso com ele, eu alegro-me com ele, eu rio com ele ou não. Felicitação é que sentir a alegria do outro. Sim. Não é você entrar na religião dele. Não quero me tornar cristão. Eu apenas estou a participar, a conviver. Estou a dizer conviver, não ir na casa dele. Mas ele me cumprimentou, tudo bem, ok. Convivam bem, tenham boas festas. E eu sei que aquilo ali não é da minha fé. Também tenho consciência que Natal, nem o dia que nasceu Jesus, nem aquele. Não tem nada a ver com outro. E as pessoas, e outra coisa que tem que ter aqui em evidência é que a pessoa que está à frente de mim, ele percebe ou não o que ele está a fazer. Ele pensa que é aquele dia. Ele está a conviver de acordo com a fé dele. E muitas pessoas também nem sabem o que é fé. Nem está na fé. Nem está na Está fé. no dia ele só está a andar. Só. de dançar, de Então, comer. Eu é que devo saber me posicionar. Sim. Então, não vou ficar apático, não vou me zangar com ele. Ele não, se vier na minha casa pedir fogo, não vou deixar de lhe dar fogo porque ele vai cozinhar, preparar comida de Natal. Não, vou lhe dar. Vou dizer, muito bem, vizinho. Tenham um bom dia. Vivam à vontade. E eu fico na minha. E se quer água, também vou lhe dar. Sim. E isto é Dawat. O profeta Sassana viveu no meio dos judeus. Como ele conviveu? Sim. Em algum momento, se nós queremos... e tem fases. E as fases em que o profeta Sassana conviveu no princípio do Islã, em algum momento nós temos que agir desta maneira. Há casos em que se eu estou a viver num bairro em que há só todos muçulmanos, ali a lei que eu vou aplicar ali, o meu comportamento é diferente de um bairro em que existem muitas etnias, muitas religiões, muitas pessoas diferentes. Então, aqui temos, é por isso que dizia aqui, o imã e o conhecimento. E acima do conhecimento é a sabedoria. Como agir, com que agir, de que maneira? Saber ser, estar e fazer. Isso você tem que pôr em evidência para poder andar. Então, e o objetivo principal do muçulmano é dawah, de chamar as pessoas para a luz. Então você tem que ceder para depois levar. Então, a pessoa que está a reparar, o meu irmão que está a ver, eu a conversar com um não muçulmano, deve ter a capacidade de me entender o que eu quero, qual é o meu pano de fundo. Então, e geralmente as pessoas não conseguem ver isso. Sim. E principalmente quando é alguém que tem algum conhecimento e nós estamos a reparar a ele, a audiência dele, a conversa dele, só acabamos julgando a ele. Atirando pedras. Tirando pedras contra ele. Então, eu não acho que seria bom. Então, a pergunta é qual seria a convivência? Uma convivência harmoniosa.
não é? Convivência harmoniosa. sem zangar. Convivência harmoniosa se fala lá na Qatar a partir da ANS-TV a explicar à sociedade que nossa convivência tem que ser harmoniosa. Lá na Qatar, nós temos aqui nossos telespectadores que são objetivo da nossa existência, da nossa presença cá. Eles vão querer levar essa mensagem. Qual é o recado que levam para si? Qual é o recado que deixa para a sociedade em geral, falando no cômputo de direitos humanos da esfera islâmica? Qual é o recado que deixa para a sociedade? Eu diria que não negocia a sua fé, mas convive em harmonia com as pessoas. E para perceber isso, prepare a sua fé e estude, entenda o Islã. Deixa de imitar, estude o Islã, compreenda o Islã e sabe agir cada momento, cada lugar, cada pessoa. Isso vai ajudar a termos um ambiente mais harmonioso, um ambiente de paz. O Islã é paz. E a paz é uma ação recíproca. Tu dás, eu lhe dou. Esse recado de Maulana Qatar nos trazer aqui, saiba conviver com a sociedade e depois também nos direitos humanos. Nós aprendemos aqui com Maulana Qatar a nos explicar a partir da ANS-TV, diretamente da produtos da província de Zambésia, cidade de Climane, onde o nosso Maulana está aqui a fazer trabalhos muito fortes, de uma forma humilde. Ele foi claro a nos explicar aqui alguns temas e ali o meu caro telespectador ali já conversamos, já percebeu o recado que tem. Se tiver alguma dúvida e quer fazer mais ao nosso Maulana Qatar, pode pôr lá as suas perguntas e nós vamos, inshallah, direcionar a ele para ele poder com mais detalhes. Se alguma coisa ele explicou, não percebeu, meu irmão, minha irmã não percebeu, se não percebeu também escreve que eu não percebi esta pergunta. Nós vamos fazer chegar até o Maulana Qatar no momento próprio, tempo exato, como ele acabou de dizer, vai trazer outra vez no ANS-TV e vai explicar para a maioria. Nós estamos a falar consigo a partir de Portugal, a partir daqui para Portugal, para Angola, para países palopes, todos estão aqui a acompanhar este programa, que vão receber essa mensagem e faça suas perguntas, faça as suas críticas construtivas para a ANS-TV, porque a ANS-TV precisa de si para crescer. Aliás, a nossa existência, a nossa presença é razão, sua presença é razão da nossa existência cá em Moçambique. E esperamos que tudo corra bem, Maulana. Esta é a primeira vez, mas não tem que ser a última vez. Esperamos mais vezes aqui sinta-se em sua casa, a casa é sua, aqui é só para falar sobre o conhecimento do Islã, mais temas sobre o Islã. Nosso povo precisa saber. Nós temos países como o Brasil, que precisa muito da nossa informação, temos países como Portugal, que precisa muito da nossa informação, temos países como Angola, que precisa muito da nossa informação, Moçambique também, alguma parte do sul, não é? Que o Islã ainda está a precisar de beber mais conhecimento, que o Maulana Qatar que acabou de referir. Não tenha só fé, mas também vai à escola, compreenda o que é o Islã. E até lá, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.